Olá, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade ao estudo do Apocalipse. Você que tem a sua Bíblia, abra aí em Apocalipse capítulo 5. Vamos ver hoje a visão do livro selado com os 7 selos e a do Cordeiro. Apocalipse capítulo 5 diz assim, vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos, ou seja, na mão de Deus, daquele que está sentado no trono, há um livro escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. E diz mais, vi também um anjo forte que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Você vê que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém era digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele, nem homem, nem mulher, ninguém era digno, ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. E diz mais, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Você vê que João chorava, João ficou triste, porque ninguém foi digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Parecia que era o fim, mas não era. E assim acontece na nossa vida. Tem situações que nós enfrentamos que parece que é o fim, mas não é. E diz mais, todavia, um dos anciãos me disse, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Você vê que o ancião disse, não chore, não chore, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. Quem é o leão da tribo de Judá? Quem é a raiz de Davi? É o Senhor Jesus. Foi ele que venceu para abrir o livro. Foi ele que venceu para mudar aquela situação. Por isso, meu irmão, minha irmã, que a minha fé está no Senhor Jesus, porque ele é o único digno de honra, de glória, de louvor, de adoração. Você vê que ninguém foi digno de abrir o livro, somente ele, porque ele venceu na cruz, através do sacrifício dele, através dele ter dado a vida na cruz em nosso favor, ele trouxe para nós a vitória, ele trouxe para nós a salvação. Por isso que somente ele é digno de honra, de glória e de louvor. Não há outro, não há outra, somente ele. E diz mais, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Você vê, o Senhor Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele foi morto pelos nossos pecados, mas ele ressuscitou, está vivo, e através do sacrifício dele, hoje nós podemos ser salvos. E diz mais, ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles
uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Você vê que a nossa oração está diante de Deus. Deus, ele tem guardado as nossas orações. Por isso que quando você estiver enfrentando um momento difícil, e mesmo nos momentos bons, sempre ora a Deus, sempre fala com Deus, sempre agradeça a Deus por tudo, pela vida, pelos livramentos, pela bênção que Ele nos concede dia após dia. Nós sempre temos que orar a Deus. Tem pessoas que contam o problema dela para todo mundo. Tem pessoas que pedem a ajuda de todo mundo, quando na verdade nós temos que pedir a ajuda de Deus. Nós temos que contar os nossos problemas somente para Deus, e a nossa oração está diante de Deus, e assim como Ele venceu, nós também iremos vencer. A nossa fé tem que estar depositada no Senhor Jesus. A nossa fé tem que estar depositada na palavra de Deus, para que através da nossa fé nós alcancemos vitórias, tanto neste mundo como na eternidade. E diz mais, e entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Você vê que ele era digno de abrir o livro, porque ele foi morto, e com o sangue dele ele comprou para Deus todos aqueles que crê nele, todos aqueles que depositam a fé nele. Por isso, meu irmão, minha irmã, a nossa fé tem que estar no Senhor Jesus, não há outro, não há outra. Você vê que a Bíblia diz que nem no céu, que nem na terra, nem debaixo da terra, nem homem nem mulher, ninguém era digno de abrir o livro. Somente o Cordeiro de Deus, somente o leão da tribo de Judá, somente a raiz de Davi, aquele que morreu por nós, era digno de abrir o livro. Tem coisas que só o Senhor Jesus pode fazer, e nos dar a salvação é uma das coisas que só Ele pode fazer. Não está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim? Por isso que a minha fé está nele, e somente nele. Eu não tenho outro Deus, eu não tenho outro nome a quem eu invoco, nem de homem, nem de mulher, somente o Cordeiro de Deus, somente o Senhor Jesus, que morreu por mim e me comprou para Deus, e comprou você também. Basta você crer nele, basta você crer na palavra dele. Aprenda de Deus, aprenda da palavra de Deus, porque a verdade não é a religião, a verdade não é o homem, a verdade é a palavra de Deus. Tem pessoas que dizem para mim: mas pastor, o senhor só fala de Jesus? O senhor só adora Jesus? É isso mesmo. Eu só falo do Senhor Jesus, eu só adoro o Senhor Jesus, porque Ele é o único digno de adoração. Foi Ele que morreu por mim, foi Ele que morreu por todos, é Ele que pode nos salvar. Não há outro, não há outra. A minha fé está no Senhor Jesus, porque a Bíblia ensina isso, porque a palavra de Deus ensina isso. Eu me guio, não é pela religião, eu me guio pela palavra de Deus. E diz mais, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder
e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e ao domínio, pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também aos anciãos prostraram-se e adoraram. Você vê que só Ele é digno de honra, de glória e de louvor, que não há outro. Por isso que eu adoro somente a Ele. Não há outro nome que eu invoco, não há outro nome que eu adoro, não há outro nome que eu prego, porque não há outro nome. Somente Ele é digno de louvor, de honra, de adoração. E somente por Ele e através do sacrifício dEle é que seremos salvos. A sua salvação não vem de igreja, a sua salvação não vem de altar, a sua salvação não vem da religião, a sua salvação vem do Senhor Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, aprenda de Deus, medita na palavra de Deus, porque a verdade é a palavra de Deus, é ela que nos conduz a Deus. Tudo na vida tem um manual, sim ou não? Você compra um carro, vem um manual. Você compra uma televisão, vem um manual. E o manual da humanidade, o manual dos seres humanos é a palavra de Deus. Por isso que nós temos que meditar nela, por isso que nós temos que aprender nela. E você vê que a Bíblia ensina que ninguém era digno de abrir o livro, somente aquele que morreu por nós. E ninguém é digno de adoração, somente aquele que morreu por nós. Somente o Senhor Jesus. Não está escrito: todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo? Então invoque a Deus, busque a Deus, aprenda de Deus, porque Deus, Ele morreu por você, Ele morreu por nós, para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos comprados para Deus. Que Deus abençoe a todos. Em breve vamos dar continuidade ao estudo do Apocalipse. Vamos seguir meditando na palavra de Deus. Vamos seguir aprendendo da palavra de Deus, porque a minha fé está na palavra de Deus. A minha bússola é a palavra de Deus. Eu não sigo a homens, eu não sigo a religião, não. Eu sigo o que está escrito na Bíblia. A Bíblia ensina que só há um caminho, que só há um Salvador, que é o Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos e até logo mais.